Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo de número 152. Começamos hoje o primeiro livro de Macabeus, estamos nos capítulos 1 e 2. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, começamos hoje o primeiro livro de Macabeus. Estamos no vídeo de número 152. Existem algumas versões da Bíblia que no livro de Esther, o livro que nós lemos por último, tem alguns capítulos a mais do que aquilo que o padre leu. Na Bíblia do Padre, eu vou mostrar rapidamente para vocês, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, nós temos aqui 10 capítulos. Não sei se dá para ver aqui, possivelmente vocês estão vendo, e aí depois nós já vamos para a próxima página, vocês já vão ver aqui que é a introdução do livro dos Macabeus. Mas tem algumas versões em português, Bíblia da Ave Maria, por exemplo, que tem ali cerca de 15, 16 capítulos. Então essa é uma adição que pode ser considerado também livro sagrado. Então se você tem alguma versão da Bíblia que Esther tem mais do que 10 capítulos, que é aquilo que nós nos programamos a ler, você vai fazer a leitura pessoalmente, você vai fazer a leitura quando você desejar. Na Bíblia do Padre, a nossa amiga a Luciana, que também está gravando todo o conteúdo de acordo com os capítulos do dia que o padre está refletindo para vocês. A Luciana também não vai gravar esses capítulos extras do livro de Esther. Então fica a critério de cada um. Se você tem na sua Bíblia, se você deseja, dá uma organizada aí, você lê quando for possível. Na Bíblia do Padre, nós não temos, na Bíblia do Padre e Bíblia de Jerusalém, nós terminamos no capítulo 10. A Sagrada Escritura, e começamos agora um novo livro, o livro de Macabeus. O Antigo Testamento ele é dividido em 4 grupos literários diferentes. Primeiro nós temos o Pentateuco, nós sabemos que no Pentateuco nós temos 5 livros, e aí depois do Pentateuco nós temos os livros históricos, que vai passar toda a história de Israel, e aí os livros históricos vão terminar com Macabeus. Aqui estamos aproximadamente no ano 150 a.C. Então o livro de Macabeus é o livro da Sagrada Escritura histórico, que está mais colado, que está mais próximo de Jesus. Ali já está colado mesmo, próximo do nascimento de Jesus. Então agora nós vamos encerrar esse segundo momento, esse segundo bloco de livros de literatura do Antigo Testamento. E aí depois nós vamos fazer uma inversão. Na Bíblia nós temos os livros sapienciais, depois os livros proféticos. E aí depois que nós terminamos Macabeus, nós vamos para os livros proféticos, e aí depois no final nós vamos fazer os livros sapienciais. Então aqui nós estamos encerrando com o primeiro e segundo Macabeus, um gênero literário. Possivelmente vocês lembram, e é importante o padre fazer essa introdução, que desde o começo o padre dizia que nós temos aqui como se fossem algumas colunas, como se fossem alguns momentos históricos que vão fazendo parte do desenvolvimento da revelação divina do conteúdo que vai sendo apresentado no Antigo Testamento. Ali de Gênesis 1 a 11 nós temos aquilo que narra a criação, depois nós temos o período dos patriarcas, de Gênesis 12 até Gênesis 50, o período do Egito, onde José, depois os seus filhos vão para o Egito, eles têm prosperidade, depois passam a ser escravos, e aí com Moisés tem a libertação. Aqui um período, uma parte conhecida por muitos de nós, conhecido aqui por praticamente todo mundo. E aí depois, quando o povo chega na Terra Prometida, como que eles se organizam através de juízes. E aí depois dos juízes nós temos a monarquia. Primeiro com Saul, Davi, Salomão, a monarquia unida. E aí depois nós temos um filho de Salomão, que foi Roboão,
ele foi o rei praticamente de todo Israel no começo, mas depois teve uma divisão com Roboão. Então Roboão ficou com 10 tribos do norte e Jeroboão ficou com 10 tribos do norte, depois Roboão ficou com 2 tribos do sul. E aqui a monarquia ela é dividida. E aí depois as 10 tribos do norte, elas são invadidas pela Síria, ano 732, e aqui são conquistadas, e aqui acontece uma mistura de cultura. Alguns são levados para a Síria, para outras colônias. Nós temos pessoas que foram levadas para Nínive, e aí depois outras pessoas dessas colônias foram trazidas para Israel. Então, grande parte de Israel, as 10 tribos do norte, tem essa conquista da Síria. E aí lá no ano 590, mais ou menos, a história ela muda, são as 2 tribos do sul, principalmente a sua capital, Jerusalém, que sofre invasão estrangeira. E aqui tem um novo império, o Império da Babilônia. E aí muitos são levados para a Babilônia, acontece aquilo que nós chamamos de exílio da Babilônia. Quando acabou o exílio da Babilônia, naturalmente, por acabar o exílio, o Império da Babilônia caiu, e aqui vem o Império Persa. Nós temos Ciro, que era o líder do Império Persa. Permitiu que muitos voltassem, e aí a reconstrução de Israel ela é feita a partir de 2 bases diferentes, a parte religiosa e a parte social. A parte social, nós temos Neemias, e na parte religiosa nós temos Esdras. Até aqui nós vimos, então, a história. Aqui nós estamos aproximadamente no ano 450 a.C. Mas, naturalmente, o Império Persa, ele não viveu para sempre. Um dia ele caiu. E quando cai o Império Persa, muitos já viram um filme, muitos conhecem essa parte da história, quando cai o Império Persa, começa um império de tendência grega, chamada Império dos Macedônicos, o Império da Macedônia. Esse Império da Macedônia teve um homem chamado Alexandre Magno. Ele foi o grande imperador, diz a história, e ele mesmo dizia que onde os olhos dele pudessem alcançar, aquilo já tinha sido conquistado por ele. Então, não só os olhos dele, onde olhos humanos pudessem alcançar, ele tinha conquistado. Então, um império que ia do Egito até a Índia, segundo aquilo que nós encontramos nos Macabeus. Então, esse livro dos Macabeus, depois dessa introdução, então aqui nós estamos no período do Império da Macedônia. Caiu o Império da Síria, caiu o Império da Babilônia, caiu o Império Persa, depois nós temos o Império da Macedônia, o império que teve aqui como grande líder Alexandre Magno. Então nós estamos nesse contexto. Aqui não é para motivar vocês, é verdade mesmo. Para mim, até agora, sendo muito sincero, o livro que eu mais gostei da Bíblia, o livro que mais me tocou, foram esses primeiros capítulos de 1 Macabeus. Gostei muito, isso daqui, me senti muito identificado com esse texto. Eu sou um padre que acredito muito na apologética, na defesa da fé. Quando nós amamos, nós defendemos. Então esse canal é um canal de defesa da fé, de propagação, de evangelização, mas de defesa da fé. Aqui nós defendemos a fé. E aqui nós vamos ver exemplos extraordinários de pessoas que deram a vida, deram sangue, não tiveram medo dos adversários. Então, esse livro de Macabeus, um livro fantástico, lindo, lindo, lindo. É livro ainda histórico, histórico no sentido que vai contando a história como ela aconteceu. Se no livro de Judite, também no livro de Esté, nós tivemos ali algumas, principalmente Judite, nós tivemos algumas polêmicas em relação quando que falava que o rei, o Império da Síria, que foi rei Nabucodonosor, e aqui aparece que tem uma contradição histórica. No livro dos Macabeus aqui não tem nenhuma contradição histórica. É um livro que serve também como referência para estudo, para história, é como se fosse uma ata fidedigna daquilo que foi a história naquele período. Então nós vamos pegar esse livro, nós vamos ler, nós vamos meditar aos poucos. Agora nós vamos dar uma desacelerada. Maior parte dos dias nós teremos apenas 2 capítulos por dia. Então, novamente, se você puder, avance. Essa foi a introdução. Ali no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 7, vocês podem perceber, fala 2 vezes sobre esse grande imperador, que foi o imperador Alexandre. Ali no começo, o primeiro versículo, muitos vão falar, nossa, padre, a Bíblia falando de Alexandre Magno, eu vi o filme, já vi na escola. É a Bíblia contando a história de Alexandre Magno. Ali do capítulo 1, versículo 1 e 7, conta quem foi Alexandre Magno e o tão
poderoso foi o seu império. Veja, no versículo 1 diz o nome dele, no versículo 7 diz novamente o nome dele. O livro mesmo, Macabeus, o livro, o primeiro versículo começa dizendo assim: depois de ter saído da terra de Cetim, Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, já tinha dominado a Elade, venceu Dário, rei dos persas e dos medos, e tornou o rei em seu lugar. Então aqui está falando que o Império Persa foi vencido, e aqui o Alexandre Magno com os macedônios, eles começam a conquistar o mundo. Então, depois de Alexandre Magno, naturalmente ele morreu, diz que ele morreu com cerca de 33 anos de idade, ainda muito novo. Então o império, diz no versículo 7, ele foi dividido em várias partes diferentes, foi dividido por vários sucessores, e um deles, um dos mais cruéis, o nome dele foi Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes. Então ali a partir do versículo 8 vai contar a história dele. E naquele período havia uma grande corrupção dos judeus. Muitos, por interferência dos gregos, do Império da Macedônia, começaram a destruir o templo, começaram a adorar deuses pagãos, começaram a servir deuses que eram muito diferentes daquilo que eram os judeus, pararam de fazer a circuncisão de crianças, começaram a comer carne de porco, aquilo que era proibido para os judeus. Então aos poucos começou a haver uma grande corrupção de Israel. Esse capítulo primeiro inteiro, nós vamos ver aqui como que foi a degradação, como que Israel ele foi piorando, até no final do capítulo 1 chegar no fundo do poço. Aqui nós vamos vendo como que essa sociedade foi se corrompendo, como que os costumes estrangeiros, agora o costume grego da Macedônia, foi infiltrando e foi destruindo a cultura judaica, a cultura religiosa da época. Então, aqui, quando parece que está ruim, vai piorando mais. Quando você acha que chegou no fundo do poço, parece que tem indo um alçapão, parece que tem uma entrada que dá para ir mais fundo ainda. Então, esse capítulo 1 vai mostrando como que a sociedade religiosa judaica vai piorando, cada vez consegue ficar pior. E começa ali no versículo 16 seguintes, esse Antíoco, ele conquista o Egito, conquista territórios vizinhos. Versículo 21 mostra que ele invade Jerusalém e ele começa a destruir o templo. A minha vontade era ler praticamente tudo com vocês. E olha o versículo 21. Entretanto, arrogância no santuário, entrando com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da propiciação, as vasilhas para as libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro, toda sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o seu revestimento. Tomou, além disso, prata e ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Por isso levantou-se grande lamentação em Israel, em todas as localidades do país. Então, Antíoco, ele devastou o templo, profanou, levou tudo, humilhou o povo. E aí, algumas pessoas começaram aos poucos a sentir e perceber como que eles estavam perdendo a sua fé. Depois aparece o rei tentando fazer um acordo de paz, dizendo que vai parar de persegui-los se eles aceitassem um diálogo. E aí Jerusalém, algumas pessoas de Israel abrem para o diálogo. Mas quando eles abriram para o diálogo, quando eles de certa forma afrouxaram uma possível defesa, aí o ataque do inimigo veio mais forte ainda. Aí que o rei Antíoco e o seu exército começou a invadir e destruir ainda mais Israel. Ali vocês podem perceber no versículo 37 e 38, Israel se tornou uma terra estrangeira. Totalmente devastada, estrangeira, padre, porque eram pessoas de outros territórios também, mas por causa também dos costumes. Veja o versículo 37. Derramaram sangue inocente ao redor do santuário, e o santuário profanaram. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. E aí, ali no versículo 41 e seguintes, vai mostrando todo o contexto. Gostaria de ler com vocês, vamos ver se pega aqui na Bíblia do Padre. Vocês vão ver ali, tem uma parte que aparece contexto, com letra grande, depois aparece traição dos judeus.
E ali vai descendo, descendo, descendo. Porque a Bíblia de vocês tem outro título. Eu não vou escrever Bíblia, mas eu tenho vontade de colocar também os meus títulos. Então aqui vai aparecer a traição dos judeus. Eles chegaram, esses invasores, até pegaram os livros sagrados e roubaram o que estava no templo. Uma devassidão total, total. O povo era humilhado. Capítulo 2. Capítulo 2, para mim, esse capítulo 2, ele deve ser lido e meditado por todas as pessoas. Aqui está exemplo de coragem, de valentia, exemplo de amor à fé. Aqui começa a surgir alguém que vai defender Israel. Existe Matatias. Matatias, ele tem também alguns filhos e através dos seus filhos eles vão criar oposição. Esta é a verdadeira resistência, a resistência contra a invasão do inimigo. E aí eles começam a chorar. Matatias e os seus filhos choram por aquilo que está acontecendo. Matatias, ele disse assim, versículo 8. Seu templo tornou-se como um homem aviltado. Os ornatos que faziam a sua glória foram levados como presa. Seus filhinhos trucidados nas praças e seus jovens pela espada dos inimigos. Versículo 14. Matatias rasgou suas vestes, o mesmo fazendo seus filhos, revestiram-se de pano grosseiro e prorromperam-se em grande pranto. Então eles começam a sofrer. Gostaria de ler novamente. Quantas vezes eu repito, às vezes parece que as frases viram até um jargão. Gostaria de ler porque daqui para frente do versículo 13 até o versículo 70 não dá para tirar nada. Não dá para tirar nada. O padre vai dizendo alguns tópicos, o vídeo já está longo, mas tem que ler. Tem que ler. Vocês vão ver um jeito de ler. Aqui é algo emocionante, exemplo de fé. Então começa a acontecer. Matatias, ele vê que os estrangeiros do império ali da Grécia, da Macedônia, estão invadindo, estão destruindo, começam a profanar o templo, e tem alguns judeus que também começam a profanar o templo. Aí chegou uma hora, na sua raiva, ele pega e invade, e mata um daquele judeu que estava destruindo, estava profanando o templo. E aí ele viu que tinha um líder do exército de Antíoco, do exército da Macedônia, ele pega também e vence aquele homem, acaba tirando a vida dele. Para quê? Para defender o santuário, para defender o templo e defender a fé. Então ele sabia que ali a situação estava cada vez mais corrompida, ela ficaria cada vez pior. Então ele formou um grupo. Ele formou um grupo com seus filhos e convidou aqueles que queriam para quê? Para irem com ele para a montanha. E lá eles resistirem. Um grupo foi para a montanha. E aí depois, ali pelo versículo 29 seguinte, mostra que outro grupo foi para o deserto. Eles fugiram para o deserto para sobreviver. De repente, acharam ele no deserto. Acharam esse grupo no deserto. E aí, achando esse grupo no deserto num dia de sábado, perguntaram se eles não iriam negar a Deus. Disseram que não. E falaram que seriam atacados. Eles falaram, aqui estamos. Todos eles foram mortos. Matatias ficou sabendo que esse grupo foi morto. E aí, na sequência do capítulo 2, ele diz assim, nós também seremos invadidos. Eles também chegarão na montanha. E veja a decisão dele. Nós estamos aqui no versículo 41. Todo aquele que quiser vir atacar-nos em dia de sábado, nós o enfrentaremos abertamente. Assim não morreremos todos, como morreram nossos irmãos em seus esconderijos que estavam no deserto. Se vierem nos atacar na montanha, nós vamos revidar e não vamos morrer todos. Então ele diz aqui como que seria. E aí mostra a reação de Matatias quando eles foram atacados, ali no versículo 42 e seguintes. Depois ele deixa um testamento para os seus filhos, a partir do versículo 49. Diz de Abraão, de Isaac, de Abraão, de José, de Josué, de Davi, de Elias, de Daniel. Vai dizendo que o exemplo desses homens do passado deve fortalecer os filhos. E aí nos últimos versículos, a partir do versículo 65, ele divide. Diz que Simeão, que era um de seus filhos, seria o líder entre eles, e o exército seria cuidado por Judas Macabeus. Judas Macabeus, que tem uma história aqui de grande resistência, de grande força, um homem, um verdadeiro guerreiro que nós vamos ver aqui nos próximos capítulos. O que aconteceu? Temos um novo império.
o Império da Macedônia. Eles invadem Israel, começam a destruir os israelitas, começam a acabar com o templo, acabar com os costumes. Muitos cometem apostasia, ou seja, se entregam a essa cultura pagã. Agora muitos falam assim, nós vamos resistir. Muitos resistem entregando a vida, eles resistem combatendo. E aqui, a partir de amanhã, nós vamos ver os primeiros combates, capítulo 3 e 4. Capítulo 4 vai falar um combate muito bonito, foi o combate que aconteceu em Emaús. Irmão, irmã, se inscreva no nosso canal, reze conosco, vamos adiante, você já é um vitorioso. Parabéns por chegar até aqui. Esse ano nós vamos ler e meditar a Bíblia toda. O Padre segura na sua mão, nós seguramos na mão de Deus e vamos adiante. Nós vamos ler a Bíblia toda, com fé e com devoção. Amanhã, capítulos 3 e 4. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante. Não vale a pena, vale a vida. Essa é a nossa meta. A Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.